Em pronunciamento na tribuna da Câmara, o deputado Marcel Van Hatten manifestou profunda preocupação com o rumo das liberdades no país, em especial da liberdade de expressão. O deputado apontou a decisão monocrática do corregedor do TSE de censurar canais conservadores como a Folha Política e Bárbara do canal Te Atualizei através do confisco de renda e redução forçada de alcance. Marcel Van Hatten disse: "Nós não podemos tolerar, e me perdoe o trocadilho porque estamos falando de declínio da tolerância, num Estado de Direito, numa república como a nossa, em que temos garantias constitucionais, que esse tipo de censura acabe sendo estabelecida em determinados meios que são novos e que estão dando oportunidade para pessoas que antes não eram ouvidas pelos meios tradicionais de exporem suas opiniões e assim também terem retorno financeiro sobre isso." O deputado também apontou que não é função do Estado exercer esse tipo de curadoria nem na mídia tradicional, nem nessa nova mídia alternativa que tem feito tanto bem para o país e o mundo, dando voz para tantas novas pessoas. Assista. Deputado. Obrigado, deputado Luiz Lima. Também uma honra ser presidido por Vossa Excelência, mais uma vez, durante esse período de breves comunicados. Eu quero, presidente, caros colegas deputados, falar da minha profunda preocupação com os rumos das nossas liberdades no país, em particular a liberdade de expressão. Eu trago aqui à tribuna e quero que a taquigrafia possa fazer registro na íntegra para os anais desta casa do artigo publicado pela revista Veja, O Declínio da Tolerância, escrito pelo cientista político Fernando Schiller, que inclusive também é lá do Rio Grande do Sul. E ele, com muita propriedade, senhor presidente, coloca a sua preocupação, que é a minha também, e de muitos brasileiros, em relação ao declínio da tolerância no debate público, dando um exemplo muito claro do que aconteceu agora, recentemente, quando o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu desmonetizar canais no YouTube de pessoas com as quais alguns ministros têm discordância em relação aos posicionamentos que elas veiculam nas redes. Senhor presidente, nós não podemos tolerar, e me perdoe o trocadilho porque estamos falando de declínio da tolerância, mas nós não podemos tolerar num Estado de Direito, numa república como a nossa, em que temos garantias constitucionais, que esse tipo de censura acabe sendo estabelecida em determinados meios que são novos e estão dando a oportunidade para pessoas que não eram antes ouvidas pelos meios tradicionais de exporem as suas opiniões e assim também terem retorno financeiro sobre isso. Qual é o problema disso, senhor presidente? Se nós formos olhar para a mídia tradicional, ela com muita frequência também comete erros, também inclusive espalha fake news, por vezes se corrige e por vezes é penalizada por quem? Pelo mercado, pelos cidadãos que deixam de assinar um jornal, deixam de assinar uma revista ou desligam a televisão, causando prejuízos a patrocinadores. Portanto, senhor presidente, não é função do Estado exercer esse tipo de curadoria, nem na mídia tradicional, nem nessa nova mídia alternativa que tem tão bem feito para o nosso país e o mundo, dando voz para tantas novas pessoas. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui dizer que também me preocupa a frase do ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele diz que posições anticientíficas são criminosas e precisam ser penalizadas. Eu lembro de quando posições anticientíficas foram consideradas criminosas, porque estudei bem na história. Galileu Galilei, quando defendeu a teoria do heliocentrismo, que não era a teoria predominante, muito antes, pelo contrário, foi pela Inquisição Romana denominado um herege e acabou pagando por isso. E depois, muito depois, que a sociedade
descobriu que quem estava correto era ele. A ciência, senhor presidente, a ciência é o lugar da dúvida. A certeza é que cabe aos tolos. A certeza de tudo, mesmo sem saber praticamente sobre nada, cabe àqueles que são autoritários, aqueles que querem impor, que não querem estudar, que não estão abertos ao contraditório. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui dizer que há que se fazer um manifesto claro em relação à liberdade de expressão no nosso país. As ideias precisam circular, inclusive as ideias erradas, para que elas possam ser refutadas, senhor presidente. É assim que funciona num ambiente de liberdade, é assim que funciona num ambiente em que não há este declínio da tolerância. Precisamos valorizar a liberdade de expressão, e quem define o que é ciência e o que não é ciência não é o Estado, não é um tribunal, são os cientistas, é o cidadão. Fica aqui, portanto, o meu manifesto. Muito obrigado, senhor presidente. O relatório, deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira, e repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso, e deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar. O problema é o seguinte: o que é crime para a direita não é crime para a esquerda. Então, assim, eles estão investigando lá no Supremo e querem investigar aqui também parlamentares que contrataram empresas para alimentar seus sites. E nesses sites e também nas páginas dos donos dessas empresas, haveria convocações para atos pró-Bolsonaro. E eles estão dizendo que isso aí é financiamento, né, desvio de verba pública. Só que é o seguinte, eu levantei que PSOL e PT também contratam empresas, que também têm páginas,
e que convocam para esses atos de antifas aí. Eu não estou entrando no mérito que ato é bom, que ato é ruim, porque eu acho que ato é democrático. Né? Agora, se é crime para os parlamentares da direita, teria que ser crime para os da esquerda. Eu defendo que não é crime para nenhum lado. Mas não é correto ser crime para um lado e não ser crime para o outro. Ah, porque Bolsonaro ganhou com base em fake news. Ninguém consegue me apresentar qual foi a fake news. Estou com um texto aqui na bolsa de uma pesquisadora estrangeira que fala que houve fake news na eleição brasileira em 2018. Sabe qual é o exemplo que ela dá? Um vídeo que rodou na eleição dizendo que a facada era falsa. Ou seja, o exemplo de fake news traz Bolsonaro como vítima. Sim. Então, por que essa esquerda aqui não me mostra fake news que elegeu Bolsonaro? Eles não aguentam a verdade. A verdade é que o povo não suporta a hipocrisia deles. Entendeu? O povo não suporta quem defende negro só quando o negro concorda. Não suporta quem defende mulher e gay só quando mulher e gay concordam. O povo não é trouxa. Entendeu? Então essa esquerda fez o povo de trouxa por muitos anos. Aí nós elegemos a direita. Estou feliz com tudo que está acontecendo? Não estou. Tenho críticas um monte. Nunca deixo de fazer. Agora, desculpa, a eleição de Bolsonaro foi real. Foi a demonstração que nós não suportamos a hipocrisia deles. Eles têm que... Ou eles enfrentam essa verdade, ou eles vão continuar com esse teatro dessa tal fake news que elegeu a direita. A direita é uma realidade. Uma realidade na Hungria, uma realidade nos Estados Unidos, uma realidade no Brasil. É a prova do fracasso deles. É isso que eles não aguentam. Eu percebo que a atuação da senhora na CPI, ela traz uma credibilidade jurídica e também essa questão. Eu vi que a senhora perguntou, inclusive, eu não lembro para quem é que estava participando, mas o que configurava a fake news, né? Para que ficasse claro. Sim, porque veja bem, foi o que eu falei. Fazem um meme de mim com a imagem do Capitão Caverna, por causa do cabelo. Isso não é fake news. Eu raramente pentei o cabelo. Hoje foi um dia excepcional, que eu vim aqui ver você. Gente, desculpa, não é fake news. Pode ser uma grosseria, pode ser uma charge, pode ser uma brincadeira, pode ser qualquer coisa. Eu posso achar aquilo super engraçado, eu posso me ofender, porque também tem o sentimento da pessoa naquele dia. Mas não é fake news. Então estão misturando um monte de coisa esquisita para criar uma situação de gravidade que não existe. O que eles querem com essa CPMI no Congresso, talvez até com a nossa aqui, ainda não está claro para mim, com o inquérito no Supremo, é criar argumento para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Entendeu? O objetivo é só esse. Como eles não têm argumento, nem para impeachment, nem para cassação de chapa, eu participei da campanha do Bolsonaro, uma campanha pobre. Uma campanha feita pela população, na raça. Teve nada disso aí que eles estão falando. Eles não aguentam. Eles querem tirar. Só que não basta tirar o Bolsonaro. Entendeu? Tem que tirar o Mourão. Então, eles estão criando material, para levar para o TSE, para caçar a chapa. Esse é o objetivo deles.